Boa noite. Passada a primeira metade da sua administração, o governador Rodrigo Hollenberg, mal avaliado em todas as pesquisas de opinião, resolveu dar uma guinada na comunicação do Buriti, ou seja, resolveu mudar a forma como fala para a população. E a providência foi chamar um profissional conhecido aqui no Distrito Federal como eficiente bombeiro nessa relação entre governantes e seus eleitores, o jornalista Paulo Fona. Há poucas semanas no cargo, o novo secretário de Comunicação Social do GDF abriu um espaço na agenda para conversar aqui com a gente no Band Entrevista. Secretário, seja muito bem-vindo e, inicialmente, nós queremos desejar muito sucesso. Tá bom, obrigado. Obrigado, Flávio, a você. Boa noite, telespectadores da Band. Boa noite, Flávio. É um prazer retornar à casa aqui, né? Fazia algum tempo que eu não estava aqui com vocês. E agradecer também, porque é a primeira oportunidade que eu estou tendo numa emissora de televisão para poder falar um pouco do que o governo Rodrigo Hollenberg pretende fazer e como é que a gente pretende trabalhar com a comunicação. Secretário, eu queria lhe fazer uma primeira pergunta, que é uma pergunta que tem sido feita pelos nossos, principalmente pelos nossos ouvintes da Band News, o seguinte. O governo Hollenberg tem ainda possibilidade de mudar o aspecto negativo que tem tido nos últimos 2 anos? Olha, com certeza, eu acho que há um aspecto, Flávio, que é importante a população saber, foi que no primeiro ano de governo, quase que 1 ano e meio de governo, ele não investiu em publicidade. É claro que sempre com critério, mas agora a situação vai mudar, no sentido de que a gente precisa informar mais a população o que o governo vem realizando e mais do que precisar, é uma obrigação do Estado, do governante, comunicar à população onde está gastando os recursos públicos, aonde está fazendo obras, que tipo de obras, informar a população que tem o direito de saber onde está sendo aplicado os seus recursos. Então tem essa primeira justificativa, digamos assim, que é o fato de durante 1 ano e meio quase, o governo ter investido bem menos na publicidade do que governos anteriores. E a razão, todos sabem, é a questão da situação econômica e financeira do governo de Brasília, que herdou uma situação econômica muito grave, teve que fazer os ajustes continuam, e isso impediu que boa parte dos recursos fosse aplicado em publicidade. Por quê? Porque na orientação do governador, ele precisava investir naquilo que era mais essencial para a população, naquele momento. Então, primeiro, garantir o pagamento do salário dos servidores. Apesar de toda a crise, esse é um compromisso de honra do governador, ele não deixa de pagar o salário em dia, com todas as dificuldades. Alguns fornecedores, inclusive, você sabe disso, o telespectador sabe disso pelo noticiário da Band, alguns fornecedores deixam de receber em dia porque a prioridade do governo é o pagamento do salário em dia. Ora, com uma situação dessa, não fazia muito sentido investir um volume alto de publicidade quando tinha essa e outras prioridades na saúde, na educação, na segurança, que demandavam recursos mais prioritários. Agora, secretário, só a comunicação, investir na comunicação não faz milagres. Não. É muito importante que haja uma coesão dentro do próprio governo e principalmente o seguinte, como o governo e como a Secretaria de Comunicação Social orientará o governo na questão das greves? Olha, antes de falar especificamente das greves, eu acho que tem uma questão interna do governo. O governador ele já orientou todos os secretários no sentido de que a comunicação é prioritária. Toda ação de governo tem que ser comunicada e bem comunicada à população de maneira organizada, sistemática e sem deixar qualquer pergunta sem resposta. Então essa é a diretriz do governador Rodrigo Hollenberg e isso vai ser cumprido. Em relação especificamente às greves, o que o governo tem feito sempre é tentado mostrar aos sindicatos, aos sindicalistas e às categorias profissionais que não existe possibilidade do governo conceder os reajustes solicitados. E não tem condições, não é porque o governador não queira ou sua equipe econômica não queira, é porque não existem recursos suficientes para isso. É até a crise instalada no Brasil, né? Em todo o Brasil. Vou falar disso também, mas veja bem, só para a população ter uma ideia, cerca de 77% do que o governo arrecada é pago, se destina ao pagamento de servidores públicos. Ou seja, você imagina na sua família você ter 77% da receita do casal para pagar seus funcionários, seus servidores, seus empregados. Não há família que resista, assim como não há governo que resista. Por quê? Porque sobram muito poucos recursos
para as outras áreas de investimento e de custeio. Você considerando os benefícios indiretos, como transporte, vale transporte e outros, e considerando os encargos sociais previdenciários, esse percentual, Flávio, sobe para 82%. Então, veja só, 82% de tudo que o governo arrecada de cada cidadão, de cada pessoa, 82% vai para o pagamento da folha salarial. Sobram 18% para manutenção e custeio da máquina pública. Investimento. Quer dizer, não tem praticamente investimento por causa disso, e o custeio da máquina, ele precisa ser mantido, porque ou você opta por manter a máquina funcionando, atendendo, ou você opta para aumentar o salário. O governador, corretamente, está optando para tentar manter a qualidade do serviço público. Agora, Ofona, os secretários em diversos momentos, desde o início do governo, anunciaram a possibilidade de enxugamento do próprio número de funcionários públicos no Distrito Federal, isso, começando pelos cargos comissionados, etc. O senador Regufe tem sido crítico contumaz dessa ação que, segundo ele, não atingiu nem de perto o que foi prometido na campanha quando o governador foi candidato na última campanha a governador. Há alguma intenção do governador de tentar solucionar isso, inclusive diminuindo ainda mais o número de funcionários comissionados e até de funcionários efetivos de alguma forma? Olha, o governador... Com algum plano de demissão incentivado ou coisa parecida? O governador cumpriu, pelo menos no seu início de governo, cumpriu parte da promessa de campanha, que era reduzir os cargos comissionados. São em torno de, se não me falha a memória, de 14 mil, ele cortou cerca de 5 mil. Aí o senador Regufe falou, mas é pouco. É o que podia ser feito, porque você também tem uma máquina que precisa dos cargos comissionados no sentido de atender a população. A segunda parte da sua pergunta, existe alguma ideia, algum plano? O governador, ele está muito atento à evolução da folha salarial. Só para também a população ter uma ideia, sem conceder nenhum reajuste e sem dar nenhum tipo de benefício na carreira, de algum plano de carreira, a folha salarial, por todos os benefícios já conquistados pelos servidores, ela sobe 1%. Aí nós estamos falando de 1,5 bilhão. Olha, o governo está pensando, está discutindo a possibilidade, não há uma definição muito clara ainda do governo em relação a isso, mas não está descartada essa possibilidade, porque é preciso adequar o tamanho da máquina ao que se arrecada. É preciso também, Flávio, que a sociedade discuta o que quer. Quer uma máquina que pague bem aos seus servidores, eficaz e tal, ou quer manter a qualidade do serviço na área de saúde, de educação, de segurança, de mobilidade, que exigem investimentos pesados. Não dá, com cobertor curto, de você puxar só para o lado do servidor. A gente tem que olhar, o governador Rodrigo Hollenberg está olhando para o conjunto da sociedade. Secretário, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não saia daí, eu espero por você. Estamos de volta com o Band Entrevista. O nosso convidado de hoje é o jornalista Paulo Fona, secretário de Comunicação Social do GDF. Secretário, o ex-governador Zé Aparecido, ex-embaixador Zé Aparecido, em alguns momentos teria dito o seguinte, que com a arrecadação que Brasília tem, o Distrito Federal, pelo fato de ser ao mesmo tempo Estado e União, e ainda o repasse do Fundo Constitucional que Brasília recebe da União, seria fácil administrar Brasília. Ele até usava uma expressão que governava-se com o pé nas costas. O que aconteceu com Brasília, com o Distrito Federal, que as coisas estão tão difíceis hoje? Veja, Flávio, era outra realidade, outro mundo, outra situação econômica e financeira do país, né? Nós vivemos hoje uma imensa crise, a maior recessão contínua que o país já conheceu, não é uma situação fácil. A recessão provoca, evidentemente, uma perda de arrecadação, uma perda de receita. A União perdeu receita, está aí o déficit da União em torno de 175 bilhões de reais.
diminuíram os repasses da União ao governo federal, do Distrito Federal por conta disso, e apesar de todo o esforço arrecadatório do governo, que aumentou sua arrecadação, ainda é insuficiente, ainda é suficiente para a demanda da sociedade e demanda salarial. Eu tenho um dado que também é importante a gente registrar aqui nessa entrevista. Em 2010, a folha salarial estava orçada em 5 a 6 bilhões de reais. Em 2016, ela pulou para 14 bilhões de reais. É muita diferença. É uma outra realidade. Então, isso explica porque no tempo do saudoso governador Zé Aparecido, que eu tive a oportunidade de conhecer e conviver com ele, em que ele podia dizer uma frase dessa, agora o governador ele não está com ele está com um fardo, uma enorme responsabilidade de dirigir Brasília. Com uma diferença que eu também comento muito com ele, ele tinha duas opções. Ele pegando do jeito que pegou a situação, ele podia agir de maneira irresponsável, ou seja, continuar concedendo o reajuste salarial sem ter receita, fazer obras sem ter os recursos, enfim, tomar uma série de medidas, o que levaria o Distrito Federal ao caos em 1, 2, 3 anos, ou quiçá 5 anos, ou agir com responsabilidade, que seria muito pior para todos nós. Ele está agindo com responsabilidade. Ele sabe que teve que adotar medidas impopulares, ele sabe que teve que conter investimentos, ele sabe que teve que conter o reajuste salarial, mas está fazendo isso para equilibrar as contas, para permitir que o Estado não quebre. Ele tem uma frase que eu acho muito interessante, ele não quer ser conhecido como o governador que quebrou Brasília. Acho importante isso também, a gente registrar a comparação do Distrito Federal com as outras unidades da Federação. Quando ele assumiu, os outros governadores assumiram em 2015, né, já efetivamente como governadores, a situação no estado, no Brasil inteiro, tinha 17, 18 estados numa situação crítica. Hoje, desses 17, 18 estados, você tem situações para lá de críticas, basicamente o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e um pouco Minas Gerais, né, que estão passando por enorme dificuldade. Rio de Janeiro é o pior quadro, mas você tem estados que conseguiram equilibrar e conseguiram fazer com que a máquina não parasse. Nesse rol está o Distrito Federal, que foi uma das unidades da Federação que manteve o serviço, que está controlando suas despesas, está aumentando sua receita, está tocando o barco para frente, com todas as dificuldades. A situação não é fácil, a situação é muito difícil. Não tem recursos para investimento, não tem grandes obras, mas ele está pagando o salário em dia do servidor, ele está fazendo obras necessárias, ele está aplicando recursos na área social, fazendo ajustes na área social, que são importantes e que podem até demorar a madurar, a amadurecer, a maturar, mas vão aparecer. Fona, outra coisa importante, na verdade, você disse que o governador não quer ser conhecido como o governador que quebrou Brasília. O governador, nesse momento, está entre a cruz e a caldeirinha, como a gente diz lá em Minas, ou se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque ele também não pode ser conhecido como o governador que foi um governador pior do que o governo anterior, que sempre foi um governo emblemático e que as pessoas na rua hoje, você escuta isso da população, que nesse momento o governo Hollenberg tem sido um governo pior do que o governo Aguirrello. Como é que ele faz para conseguir sair disso, se ele está tentando fazer as coisas de forma correta? Isso é só político? Isso são os inimigos políticos? O que é? Não. Flávio, eu primeiro discordo dessa avaliação de que o governo dele possa ser pior que o anterior. Eu acho que o anterior foi ruim em todo sentido. Não estou fazendo essa afirmação. Eu sei. Estou dizendo para você... o comentário que a população tem dito na... Mas veja, foi um governo que destruiu as contas públicas, o anterior. Foi um governo que deixou uma dívida enorme, né? A gente esquece, mas não tinha salário pago do mês de dezembro do exercício anterior, não tinha garantido recursos do pagamento das férias dos professores, não tinha o pagamento de hora extra de médicos e professores de setembro, outubro, agosto, setembro do ano anterior. Quer dizer, estava um buraco enorme e o governador devagarinho foi consertando. O que eu acho, e aí tem a ver com publicidade, tem a ver com comunicação... informar de forma melhor, né? Tem que informar de forma melhor e se comunicar melhor com a população positiva, em todos os modos, de todas as maneiras. Seja na comunicação institucional,
seja nas entrevistas coletivas dele, seja nas entrevistas dos secretários, para dizer o que está sendo feito. O governo Rodrigo Hollenberg já fez muita coisa que não sei se toda a população sabe e tal, mas a obra do aterro sanitário, por exemplo, é uma antiga reivindicação histórica. Você que, como eu, somos antigos moradores de Brasília, a gente sabe do problema do lixão. Foi feito o aterro sanitário, ele já está começando a operar. São coisas que não aparecem, né? Que não aparecem, mas tem uma importância enorme. Outra obra importante, a duplicação do Hospital da Criança, com um novo pavilhão. Vão atender mais 212 leitos. Né? Quer dizer, uma obra social imensa, de repercussão imensa. Os CIOs, que são os centros de língua, né? Aumentou a oferta de vagas, de matrículas em 11 mil vagas, 12 mil vagas, agora já tem 42 mil, dos quais 3 mil são oferecidas à comunidade. Quer dizer, tem muita coisa a ser falada, a ser dita, e que, por um lado, pela falta de recursos e de investimento em publicidade, a população não ficou sabendo, e de outro, o governo também não soube se comunicar como deveria nesses 2 anos. Secretário, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo, mas eu quero deixar aqui uma pergunta, o seguinte, o governo, a gente já tem visto nos índices econômicos, que estamos começando a subir a serra novamente, isso. Parece que há uma melhora, o governo do Distrito Federal está sentindo isso também, mas falamos disso já já. Não saia daí, eu volto já já, é 1 minuto só. Estamos de volta com o secretário Paulo Fona, hoje o nosso entrevistado no Band Entrevista. Secretário, o Distrito Federal, o governo do Distrito Federal, o GDF, já começa a perceber que há uma melhora, até pelos índices que nós já vimos aí, os índices econômicos que mostram timidamente, mas já uma possibilidade de melhora e uma possibilidade de sair da crise aí, pelo menos nos próximos 2 anos? O último relatório lá da governança do secretário da Fazenda, o Fleury, já mostra um momento de arrecadação, já há uma expectativa maior para a arrecadação em fevereiro, apesar das férias e tudo mais, um acréscimo, né? Uma movimentação. No país inteiro também já tem esse indicador, né? Já tem essa, como você está dizendo, está começando a aparecer uma luz no fim do túnel, e isso, sem dúvida, vai refletir na repasse de recursos da União para o Distrito Federal. Ainda dependente das reformas necessárias que o governo federal tem que terminar de implementar. Disso também, né? O governador Rodrigo não tem dúvida da necessidade das reformas, da reforma previdenciária, porque inclusive aqui em Brasília existem problemas. Aliás, minto, aqui em Brasília não existem problemas, mas a projeção é que se continuar, haverá problema mais adiante. Hoje a situação está absolutamente sob controle. E a necessidade de uma reforma previdenciária no país, porque o tamanho do rombo da Previdência no âmbito da União é muito grande. Então, a reforma trabalhista também, o governador acredita a necessidade, ele acredita que há uma necessidade de fazer uma reforma para flexibilizar a relação de trabalho e permitir que mais pessoas sejam empregadas, né? Porque talvez seja essa reforma mais fácil hoje, viu? Mais fácil. E já parece que há dentro do Congresso Nacional um consenso em relação a essa necessidade, até porque nós temos 12 milhões de brasileiros e brasileiras sem emprego. É uma situação crítica, então precisa agir. E a maneira de agir é numa reforma da Previdência e uma reforma trabalhista que permita um maior número de contratações e que acabe, de outro lado, na Previdência, com um rombo que impede a progressão de investimentos na área pública federal. O Fona, outra coisa muito importante que eu queria abordar é a crise hídrica aqui no Distrito Federal. Nós temos recebido aqui convidados, especialistas na área, que têm trazido informações diferentes, muitas vezes até na Rádio Band News, uns que dizem que foi a falta de chuva do ano passado, uma mudança que houve também, não só aqui no Distrito Federal, mas no Brasil inteiro, e outros têm dito que foi a falta de investimento do GDF, e que fez com que nós temos aí um lago maravilhoso. Houve o Corumbá construído pelo governo Roriz, que na época dizia que estaria resolvido por 100 anos o problema de água de Brasília. O que realmente acontece?
Olha, o que aconteceu, na verdade, eu acho que são basicamente esses fatores que você apontou. Então, o primeiro foi a ocupação desordenada do solo. Quer dizer, houve uma ocupação de áreas que não deveriam ter sido ocupadas, isso provocou assoreamento, provocou uma série de danos ao meio ambiente. Então, esse é um problema. 2, a falta de investimento de recursos públicos do governo de Brasília na área que precisava ser, basicamente, por exemplo, na transmissão da água da represa de Corumbá 4 para o Distrito Federal, né? E aí, mais uma vez, o governo Rodrigo Hollenberg atuou. Foi há um ano atrás, ele começou a recuperar as obras, retomar as obras, melhor dizendo, retomou as obras de ligação do aqueduto para trazer água para cá. O problema, no caso específico dessa obra, é que na parte de Goiás, porque Corumbá, como todos sabem, vem de Goiás, a água vem de Goiás, houve um problema lá de questionamentos do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, a obra está interrompida. O terceiro fator também são os nossos maus hábitos de consumo, de cada um de nós, eu na minha casa, os meus filhos, a minha esposa, enfim, todos os familiares, como acontece na sua e de todos os espectadores. É aquele menino, adolescente que demora um ano para tomar banho. Sem dúvida. Não banho, né? Demora não sei quanto tempo. 50 minutos. 50 minutos uma lá hora. tomando banho, uma hora para coisa. Um ano na expressão, né? E que isso precisa mudar, porque a crise é grave, é gravíssima. Não terá água se nós todos, governo e sociedade, nos conscientizarmos e mudar. Só um exemplo para finalizar essa parte. Há um ano atrás, em torno do dia 9 de março, o reservatório do Descoberto tinha 100% de sua capacidade, ele estava cheio, tanto que verteu, né? Em dezembro do mesmo ano, estava em 18%. Por quê, Flávio? Por que, telespectador? Porque a seca foi muito grande, a temperatura aumentou pelo segundo ano consecutivo e a chuva, quando veio a temporada de chuva, não foi aquela que se esperava. Então você tem dois fatores que é o clima. De um lado, o aumento da temperatura, de outro, a ausência de chuva e água em quantidade suficiente. Olha, nós estamos terminando fevereiro, praticamente. Março, se a gente chegar a 50% a 55% da capacidade do reservatório de Descoberto, já vai ser muito grande. Agora faça o cálculo. O ano passado, 100, acabou em 18. Nós vamos começar com 55. Se for no mesmo diapasão, da carruagem, mesmo andar de carruagem, não terá água. Então é preciso que desde já, e o diretor-presidente da DASA, o Paulo Salles, ele faz uma ilação muito importante. Ele faz a lembrança da cigarra e da formiga, a parábola da cigarra e da formiga. Que trabalhava e aqui só... Aqui é que trabalhava que juntava, trabalhava e o que não trabalhava só se divertia. Exatamente. Ele disse, olha, é preciso poupar na época que está chovendo para poder enfrentar a seca, né? Então é importante... E a hora é essa, né? A hora é essa, é poupar na chuva. Pode parecer contraditório, está chovendo e está aumentando o racionamento, mas é porque a projeção do reservatório de Descoberto e do de Santa Maria Torto são previsões muito ruins e que vão criar dificuldade. A solução, se me permite, uma das soluções é retirar a água do Paranoá, que vai aliviar. E pode ser uma solução? Pode ser uma solução, é de 700 litros por segundo. Depende da autorização do Ministério da Integração. O Ministério da Integração está analisando o projeto. É um investimento do governo federal da ordem de 55 milhões, mas vai garantir, se tudo der certo, que em agosto e setembro a gente já possa captar a água do Lago Paranoá, o que vai ajudar o governo e a população a enfrentar a crise. Fona, nós estamos com o nosso tempo terminando aqui. Eu queria fazer como última pergunta a que eu iniciei esse programa, que é o seguinte: depois de tudo isso que você disse, você acha que no ano e 10 meses que faltam para o governo Hollenberg, é possível reverter para positivo esse governo? Ainda é possível? Eu acredito, acho que é muito possível pela quantidade de realizações que o governo vem realizando, né? Nós temos, por exemplo, creches, o governo construiu mais 19 creches, tem a universalização de crianças de 4 a 5 anos, ninguém em Brasília ficará fora da creche, fora da escola. Isso é um ganho social enorme. O governador está fazendo um ajuste social também, não é só um ajuste fiscal, um ajuste social, um ajuste de contas, um ajuste na revisão de contratos,
conseguiu uma economia em média de 25% dos contratos com fornecedores. Então, à medida que o governo conseguir transmitir isso para a população, for a público, via a televisão, rádio, ou via as entrevistas, a mídia espontânea, ele vai conseguir recuperar a imagem e vai melhorar a qualidade de vida do cidadão brasiliense. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu quero deixar desde já um convite para uma outra entrevista, porque nós temos, assim, uma gama de assuntos e de coisas para falar. Mas agradecer muito a gentileza da sua entrevista aqui e desejar sucesso. Sabemos que você já foi um grande bombeiro em vários outros governos, inclusive fora do Distrito Federal, mas lhe desejar muito sucesso aí nessa empreitada, que sabemos que é árdua, não é fácil. Muito obrigado. Obrigado a você, obrigado ao Grupo Band pelo convite, um prazer voltar a casa e eu estou sempre à disposição para dar as informações que vocês pedirem. Muito obrigado. O Band Entrevista de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e audiência e a gente volta na próxima semana. Agora você fica com o Jornal da Band. Boa noite.